Olá, colegas educadores. Sejam muito bem-vindos a este material. A ideia aqui hoje é que essa nossa conversa funcione como um verdadeiro manual tático, sabe? Algo bem mão na massa e encorajador, desenvolvido especificamente para fortalecer e empoderar a nossa autonomia nas salas de aula super exigentes de hoje em dia. Nós vamos pegar aqueles grandes debates acadêmicos e transformar tudo isso em ferramentas super práticas para o nosso dia a dia no campus. E o nosso roteiro de hoje é super direto, olha só. Primeiro, vamos falar sobre o desafio da transposição didática. Depois, a defesa da cátedra docente. Em seguida, estratégias práticas e metodologias ativas. E, para fechar, o apoio institucional essencial. É um caminho bem claro para a gente passar pelos problemas reais, resgatar a nossa força em sala, explorar umas táticas novas e, claro, falar daquela rede de apoio que a gente tanto precisa. Bom, vamos lá para o nosso primeiro ponto. O desafio da transposição didática. É hora de encarar o elefante na sala. A gente sabe que a luta diária é muito real, né? Existe uma pressão constante para a gente inovar o tempo todo. Essa citação da Lima, lá de 2019, ilustra brilhantemente uma realidade dura que muitos de nós conhecemos bem: o esgotamento docente. Preparar aulas para esses moldes mais modernos, adaptando metodologias ativas, é genuinamente exaustivo. Demanda um tempo enorme de planejamento, de adaptação contínua e, inevitavelmente, gera um desgaste que não pode, de jeito nenhum, ser ignorado ou romantizado. E por causa disso, existe um contraste gritante que a gente precisa colocar na mesa urgentemente. Sabe aquela pressão tóxica para entregar uma didática show? Aquela sensação de que o professor tem que ser um animador de auditório, focando puramente no entretenimento? Pois é, a gente precisa separar isso da transposição didática real. A verdadeira pedagogia, aquela que funciona, foca na aprendizagem ativa do aluno, sim, mas também na sustentabilidade da nossa carreira, sem exigir performances teatrais que deixam a gente completamente sem energia. E quando a gente detalha esses desafios estruturais, fica claro que as nossas angústias fazem todo sentido. O fardo não é uma falha individual nossa de planejamento, de forma alguma. A gente está falando de resistência inicial dos próprios estudantes, falta de tecnologias, espaços que não ajudam, turmas absolutamente superlotadas. É um problema do ecossistema todo e não só de quem está lá na frente da lousa. Certo, avançando para a nossa parte 2, a defesa da cátedra docente. Vamos mudar o foco do problema para a solução e para o nosso empoderamento. E o ponto crucial aqui é redefinir o que a gente entende por cátedra docente. Não é só uma permissão burocrática ou um direito histórico e intocável. Na verdade, é uma ferramenta moderna e poderosíssima de diagnóstico. É a nossa competência profissional de sentir o pulso da turma e ter a total liberdade para ajustar as velas do planejamento, mudando a rota sempre que for necessário. E como Menegola e Santana bem lembram, a verdadeira autonomia sempre começa por esse diagnóstico clínico do ambiente. Não estamos falando de improviso, longe disso. É um planejamento totalmente embasado na realidade específica daqueles estudantes que estão ali na nossa frente, para a gente poder ditar o ritmo adequado do ensino com confiança. Na prática, a diferença é gigantesca. Um currículo rígido e padronizado simplesmente esmaga a diversidade. Já o planejamento diagnóstico flexível entende que turmas plurais exigem jogo de cintura. Ter uma escuta pedagógica ativa e a flexibilidade para abraçar o imprevisto são hoje em dia as maiores provas de autoridade que um docente pode ter. Entrando agora na nossa terceira sessão, estratégias práticas e metodologias ativas. É aqui que a gente entra na parte mais acionável do nosso manual. E olha, o pulo do gato para gerenciar essas turmas plurais é uma reformulação cognitiva sobre os alunos. Pensa naqueles alunos acelerados, os famosos gênios da turma. No modelo tradicional, eles ficam entediados e acabam virando os críticos isolados ou até os alunos mais disruptivos. Mas quando a gente joga eles numa metodologia ativa, muda tudo. Eles deixam de ser um problema e viram recursos pedagógicos incríveis. Eles passam a atuar como líderes de grupo ou monitores, enquanto o resto da turma, que antes ficava ali lutando passivamente, passa a colaborar ativamente. E é exatamente aqui que brilha a instrução pelos colegas. Essa é a chave para canalizar a energia vibrante desses alunos acelerados para puxar o nível da sala toda para cima. Quando um estudante tenta explicar um conceito para outro colega, a linguagem flui de um jeito super natural, a empatia na sala aumenta e aquela sobrecarga de ter tudo centralizado no professor diminui consideravelmente. É como se a ideia se espalhasse sozinha. E existem várias estruturas para fazer isso acontecer. A aprendizagem baseada em projetos, o famoso PBL, traz a complexidade da vida real lá de fora para dentro dos grupos. A sala de aula invertida é genial, porque transfere a teoria para casa e libera nosso precioso tempo presencial para o debate rico.
E colocar a resolução de problemas como espinha dorsal do processo garante que a energia da turma toda seja canalizada para uma construção em equipe. Tudo isso ressignifica completamente a nossa prática docente. Adotar essas posturas tira a gente daquele palco tradicional de ser apenas um transmissor de fatos, sabe? A gente abandona o microfone único e assume a posição de arquiteto de experiências de aprendizagem. A gente vira o mestre mediador da coisa toda. E por fim, vamos para a nossa última sessão, o apoio institucional essencial, a nossa rede de segurança. Porque, vamos ser sinceros, é vital que as instituições entendam que os educadores não podem de jeito nenhum gerenciar dinâmicas tão complexas de forma solitária. Como Mohan aponta aqui, o respaldo institucional não é um bônus e muito menos um luxo, é um requisito básico. Exigir que a gente faça milagres com metodologias inovadoras sem o devido suporte de infraestrutura e gestão é a receita certa para o colapso. E tem que existir um caminho claro e assertivo a ser seguido, um passo a passo mesmo. Identificou um conflito complexo ou alunos com muita dificuldade, a gente tem que ter vias diretas para acionar o suporte pedagógico. Senta junto com os psicopedagogos, traçar estratégias alinhadas com as famílias. É isso que transforma um conflito isolado em um plano de ação de verdade, onde todo mundo trabalha junto. As escolas precisam fazer a parte delas, oferecendo apoio concreto. E isso significa providenciar tecnologias adequadas, sim, mas também formação contínua que faça sentido para a nossa realidade, horários flexíveis para a gente conseguir planejar tudo isso e incentivar a criação de comunidades de prática para a gente trocar figurinhas com os colegas. Para encerrar nossa reflexão de hoje, fica essa provocação para a gente levar para casa. Como é que nós vamos redefinir nosso ecossistema de ensino a partir de amanhã? O objetivo desse nosso guia não é só jogar a teoria no ar, é incitar uma ação fortalecida. Com a autonomia da cátedra docente de volta nas nossas mãos, o domínio sobre as táticas ativas e a exigência de um suporte firme da escola, criar uma sala de aula sustentável, engajadora e inclusiva deixa de ser aquele peso exaustivo, passa a ser uma jornada coletiva e super viável. Um excelente planejamento a todos e até a próxima.